Pois é, antes de liberar o episódio dessa semana pra você assistir, que tá incrível, porque fui eu que gravei, eu já sei. Eu preciso te pedir uma coisa. Você acredita no Rio de Janeiro transparente e de oportunidade para todas as pessoas? Se a sua resposta foi sim, eu conto com o seu voto. E se você, em algum momento da sua vida, já disse: o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas podia ser diferente, eu também acho. E eu conto com o seu voto. E se você acha que a gente tem um monte de corruptos espalhados por aí e que o nosso dinheiro como contribuinte está sendo mal gasto pela prefeitura, então eu também conto com o seu voto. Eu e você, juntos, vamos fazer um Rio transparente e de oportunidades para todas as pessoas. Espalhe a notícia. Quanto mais voto, melhor. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quintas Intenções Podcast, a sua atualização semanal sobre os bastidores da política. Aquilo que o jornal finge que te conta, você finge que acredita, e aqui a gente te explica de verdade. Eu sou Débora Pontes e hoje eu estou com a Carol Esponza, nossa candidata a prefeita na cidade do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Débora. Sempre um prazer estar aqui. Que bom. E hoje, dia 3 de outubro, há pouquíssimos dias antes das eleições, apenas 3 dias, né? Dia 6, domingo, todo mundo vai às urnas para escolher seus novos representantes, vereadores e prefeito de mais de 5.000 municípios no Brasil. E aqui no Rio não vai ser diferente. Então, eu tenho a alegria de te receber nessa última edição do Quintas Intenções, antes das eleições, para a gente poder debater sobre as suas propostas, projetos e sobre o futuro do Rio de Janeiro. Obrigada. Acho que foi uma eleição que a gente teve que cavar ali nosso espaço, né? A mídia engolindo a gente. Mas fizemos bonito, estamos entregando. É isso, a mídia engolindo e muitas vezes silenciando, né, Carol? Nesse último... Essa última análise aí, né? Pouquíssimos dias antes do pleito, efetivamente, não tem como a gente deixar de falar sobre esse assunto. Sobre os espaços que foram fechados para você, sobre as portas que não se abriram, sobre a sua voz silenciada na mídia tradicional, né? A gente começou ali no debate da Band, que a gente trouxe um quinto parlamentar. A regra para que eu participasse do debate, eu e todos os candidatos do Partido Novo, fosse que tivesse 5... a regra é isso, que a gente tenha 5 parlamentares em Brasília, e a gente tem. E a Band entendeu que teria uma data de corte e excluiu a gente entrou na justiça, eu entrei aqui no Rio, a Marina entrou lá em São Paulo e a gente perdeu. E desde então foi briga atrás de briga. A Veja, por exemplo, alegou que eu não estava na pesquisa de abril, que eu não pontuei na pesquisa de abril, mas abril eu não era candidata, não era nem pré-candidata. E a gente tinha um outro candidato, que era o Pedro Duarte, que pontuou, muito bem pontuado, aliás, ficou em 4º lugar. Eu também estava em 4º lugar no momento do debate da Veja, e eles me excluíram assim, como se nada. Não, ela não pontuou em abril e é o que tem. O debate da Record foi cancelado porque, enfim, acomodações políticas. O nosso atual prefeito fez acomodações ali da igreja e a gente foi cortado, cancelaram o debate. Então, foi muito difícil a gente conseguir falar para as pessoas, né, que existia uma outra candidatura e que existia uma opção. E o que eu mais ouvi nas ruas, conversando com a população, eu acho que foi cobrir a cidade toda, não sei se todos os bairros, mas todas as regiões da cidade nessa campanha, e da Zona Oeste à Zona Norte, o que eu ouvia é: ué, você é candidata? Eu nem estava sabendo que tinha uma mulher concorrendo, porque de fato a mídia não deu espaço pra gente. Quando dava era aquele espaço ali meio prêmio de consolação, os 3 primeiros colocados falando 1 hora e eu falando 8 minutinhos, assim. Então, ficou a grande pergunta, né? Que democracia é essa que a gente tem? Que uma candidata tão bem colocada, porque eu mantive ali a 4ª posição a campanha toda, praticamente, uma candidata tão bem colocada tenha sido engolida pelo sistema. Fica esse questionamento de por que a mídia acha que pode filtrar as informações às quais a gente pode ou não ter acesso, né? Então fica esse questionamento, fica a reflexão, é algo que a gente precisa debater em casa com os nossos amigos, familiares, porque são 9
candidatos, né? Não são 3, são 9. E dentre esses 9, você está em 4º lugar. E a gente não pode ignorar que hoje, 3 dias antes das eleições, a gente ainda tem uma massa de eleitores indecisos. E que eles podem, sim, virar o jogo. Sim. Acho que não é nem só essa indecisão. Tem muita gente que se declara indeciso, mas muita gente que fala que vai votar no Eduardo Paes porque não tem opção. Foi o que eu mais ouvi. Eu não gosto do Eduardo Paes, mas a percepção que ficou foi de um eleitor anestesiado, vamos dizer assim. A gente ficou muito traumatizado aqui no Rio com os últimos governadores que foram presos. Sim. Então a população tem um sentimento de tipo, o Eduardo não é o prefeito ideal, tem questionamentos éticos ali, mas a gente já está acostumado, a gente já sabe como é que é, pelo menos ele faz um tapa-buraco da minha rua, pelo menos o BRT voltou a funcionar. Então a gente está perpetuando aquela coisa de você... No muito ele é medíocre. A gente acostumou a estar numa situação ruim ali. Vamos levando com a barriga, vamos levando com a barriga. Que eu acho que é a antítese de tudo que a gente prega aqui no Partido Novo, né? Que a gente pode ser diferente, que a política pode ser séria, pode ser comprometida, que a gente pode ter um secretariado técnico que entregue profissionais que não tenham o rabo preso. Hoje, todas as secretarias da prefeitura têm apadrinhados políticos do prefeito. Então, a gente tem 34 secretarias e muito mais da metade são cargos, né, tão importantes. Assistência social, por exemplo, tá a cargo do PT, já teve 6 secretários. E olha como é que está a assistência social, olha como é que está a situação, né, da população em situação de rua, dos dependentes químicos. Muita gente nas ruas, as praças completamente abandonadas, sem iluminação, sem limpeza. Então, secretarias tão importantes, um trabalho que deveria estar sendo feito com tanto cuidado, está sendo delegado para partido político alinhado. E uma completa inversão de prioridades na nossa prefeitura. Quanto é importante a gente conversar e trazer luz para isso, né? Existe uma máxima, que é um estudo científico mesmo, que mostra que aquilo que a gente foca expande. Sim. Que é o viés, né? O famoso viés inconsciente. Enfim, uma mulher grávida, quando fica grávida, só vê mulheres grávidas na rua. Quando a gente troca um carro, todo mundo tem o mesmo carro que a gente. Então, a gente começa a ver mais daquela realidade a partir do momento que a gente foca. E existem estudos científicos que comprovam Sim, isso. Acredito muito. E o atual prefeito faz isso muito bem, né? Ele joga luz em questões midiáticas que ele acredita que vão converter em voto e oculta as questões que não merecem atenção do eleitor. Eu gosto muito de ser justa com o que os nossos oponentes têm de bom. Se a gente fala que só tem coisa de ruim, as pessoas não levam a gente a sério. Então, o que o Eduardo é muito bom? Em marketing. Excelente. Ele é um excelente marqueteiro. Ele sabe dominar a massa, ele sabe dominar a linguagem de Instagram, de rede social, até das outras redes mais populares. Ele sabe lidar com aquilo ali, ele faz isso muito bem. Então, é difícil até um debate com o prefeito, porque ele tem resposta pronta. Ele é um cara que trabalha muito, a gente sabe que chega super cedo, sai super tarde da prefeitura, então ele conhece a cidade Sim. toda, né? Tem a cidade na palma da mão, então ele joga muito bem. Mas a realidade é muito diferente da peça de marketing que ele bota nas redes sociais. Vou dar um exemplo aqui dos jets, que é talvez uma pérola da prefeitura ali, que ele alega tanto que o secretário dele veio de Harvard e botou o que há de mais moderno em tecnologia. Só que os jets, muitas vezes, a placa da escola é mais cara do que o computador sucateado que tem ali dentro. Eu visitei uma escola bem grande até, e tinha 9 computadores para a escola toda. E muitas turmas com 40 alunos. Quer dizer, dá menos do que de um computador a cada 3 crianças. Isso não tem nada de tecnológico. Um aluno que não são computadores que ficam nas salas. É um laboratório de informática que as crianças passam algumas horas da semana ali tendo que dividir o computador. Então, isso aí, muito provavelmente, não forma nem um estudante que saiba Word e Excel, assim, questões básicas para qualquer um que queira entrar no mercado de trabalho, né? Habilidades básicas. Quiçá uma formação tecnológica mesmo. Tem lá impressora 3D, que não sei nem se funciona, que a gente já sabe que custou muito mais caro do que o preço de mercado. Então, é bem difícil. E aí, as mães, muitas vezes, assim, indo para regiões mais pobres, eu conversando
com algumas mães, a percepção delas é assim, a merenda melhorou e pintaram a escola. E aí eu pergunto, de tecnologia, são mães que não tiveram acesso a isso. Então, elas não têm capacidade de avaliar. E aí elas falam que tá bom. Isso me entristece, porque a gente sabe que na prática não é o que está acontecendo, né? Eu tenho 2 filhos, então eu sinto essa dor ali das mães, né? De como vai ser o mercado de trabalho para essas crianças que não estão tendo acompanhamento devido. Pensando em algumas falas, né, que você trouxe até aqui, uma delas foi a questão de comemorar a mediocridade, né? Então, pelo menos entrega determinada atividade, pelo menos tapou o buraco da minha rua, né? Que foram os exemplos que você trouxe. E a questão do marketing. Aliando esses 2 pontos e pensando aqui em uma das tuas bandeiras, que é a educação, e você já entrou aqui falando do JET, né? Que é o Ginásio Educacional Tecnológico. A gente recentemente teve uma celebração da mediocridade quando a gente alcançou 5 pontos no IDEB, 5.3, se eu não estiver enganada, de nota, como se esse alcance fosse algo maravilhoso. Então, aquilo foi a verdadeira celebração da mediocridade na educação. Eu acho que ali foi um exemplo de mediocridade em 2 sentidos. Porque é aquele cara... Eu lembro que eu aprendi muito isso em casa com a minha mãe. Quando eu tirava 7, 8, eu vinha com uma nota, minha mãe, tipo... Nota horrorosa. E eu falava, mas é melhor da turma. Ela, dane-se, cara. Isso é ainda muito, muito pior do que o mercado de trabalho que vai estar lá fora. Sim. Essa é a realidade do IDEB. Melhorou, mas a gente saiu de muito ruim para medíocre. E aí a gente teve, né, o secretário, o prefeito comemorando, mas por que é uma dupla mediocridade? Porque ao mesmo tempo a espetada melhorou no município, mas piorou no estado. Então, quer dizer, é o carioca, né? O carioca mora no estado. Não importa isso, né? Pra gente, na nossa vida real, não faz diferença se aquilo ali, aquela atribuição do serviço público é a União, o Estado e o município. A gente quer saber se o serviço está funcionando, se a educação, na prática, no dia a dia. Se a educação e a saúde, se você melhorou ou não melhorou. Se a culpa é do presidente, do prefeito, do governador, ou a população quer ser atendida. Então, assim, a gente comemorar que é o mesmo aluno, muitas vezes, que sai de uma escola municipal e vai para uma escola estadual. Você comemorar que o seu melhorou e comemorar que o do outro piorou é perpetuar a desordem e o caos para poder vender facilidade, né? Que é o exemplo da maioria dos políticos que a gente tem hoje, que é tudo que a gente prega de diferente no Partido Novo. De que a gente consiga conversar com os entes, com o governador, com o prefeito, seja quem for, mesmo sendo de partidos de oposição, para que a gente consiga trabalhar em conjunto para entregar o básico para a nossa população. Sem dúvida. Ainda com relação à pauta de educação e à celebração da mediocridade, você tocou muito no ponto do mercado de trabalho, né? A educação é a principal ferramenta para a geração de oportunidades reais para pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. E aí, a gente já começa numa educação na tenra idade, porque a gente tem que falar da creche, da mãe que precisa trabalhar, do pai que precisa trabalhar e colocar o seu filho na creche, e depois ele vai evoluindo em todo o sistema de ensino, né? Do Fundamental 1 e Fundamental 2. Mas já na creche, a gente encontra uma barreira quase intransponível. São 15 mil crianças aguardando uma vaga de creche. Isso. Eu sempre falo que esse número, se bobear, é até tá abaixo da realidade, porque muitas mães... Subnotificado, né? Porque tem muitas mães... Não sei se subnotificado, assim, tem mães que já sabem que não tem creche, então nem procuram e já partem do pressuposto que não podem trabalhar até o filho ter idade escolar. Então, eu imagino que se a oferta fosse maior, esse número teria até mais procura. E qual que é... Tem várias questões que envolvem isso de não ter creche, porque muitas dessas crianças estão em condição de insegurança alimentar. E até os 2 anos, a criança ainda está formando o cérebro. Então, ela precisa de uma nutrição importante, né? De uma nutrição mais completa. E na creche, elas teriam. Então, é muita coisa envolvida isso. É mulher que está perdendo a possibilidade de estar no mercado de trabalho. A gente fala tanto de equiparação salarial e, de repente, a gente não tem essas mães podendo voltar a trabalhar. A gente fala de crianças que estão tendo uma educação que, né, às vezes precisa muita criança, muita mãe atípica que não consegue espaço para essas crianças, então as crianças deveriam estar tendo uma educação diferenciada e sequer tem uma vaga quanto mais diferenciada. Então tem muita coisa envolvida e o prefeito não tem, né, essa obrigação. O Estado é obrigado a dar
escola só a partir dos 5 anos, então ele lava as mãos. Mas já tem decisão da justiça, a prefeitura já tomou uma multa milionária, porque não ofereceu essas vagas de creche, e o prefeito continua se fingindo de, a gente está aumentando. Está aumentando, de novo, celebração da mediocridade. Aumentou, mas ainda está muito aquém da necessidade. Sim. Pensando nisso, é um problema real, o problema existe. E qual é a proposta para zerar essa vaga, A proposta essa fila? é muito simples, é fazer parceria com iniciativa privada. Hoje, o custo de uma criança numa creche pública é maior do que de uma creche privada. Então, você pode dar um voucher para essas instituições e essas crianças vão ter vaga no mês que vem. Só que o modelo jurídico, né, o modelo contratual que é permitido hoje, não tem essa opção. A gente tem que fazer parceria com instituições sem fins lucrativos. Então, a gente tem que mudar a legislação para poder permitir esse tipo de contratação, né, de creches privadas, com você zera a creche em um mês. Mas falta vontade política para fazer isso. E para além disso, é lógico, né, ampliando o volume de parcerias público-privadas, a gente também precisa ampliar a fiscalização efetiva desses contratos. Então, assim, entrando num outro pilar, que é o pilar de transparência, o pilar de integridade, e que passa por isso, né? Passa por fiscalizar contratos, passa por transparência de dados, passa pelo cidadão ter acesso à informação para o exercício de uma cidadania ativa, de acompanhar ali o mandatário que ele escolheu, ou que eventualmente ele não escolheu, mas que foi o eleito, então tem que acompanhar do mesmo jeito, né? Não dá para deixar o cheque em branco e daqui a 4 anos pensar, isso aconteceu, isso não aconteceu, será que eu lembro em quem eu votei? Aí também não dá. A realidade da prefeitura é que as OS, né, de saúde, que são um exemplo, assim, muito criticada. Não, porque a gente joga para a gestão privada e olha como é que tá. Melhorou, a gestão privada é melhor, mas o que acontece é que esses contratos são renovados, mesmo quando eles não cumprem certas cláusulas contratuais. Então, de novo, isso pode ser feito tanto em parceria de creche com privado, como de gestão privada de escolas públicas, gestão de abrigos, passa por quase todas as áreas do nosso plano de governo, trazer o privado para estar atuando junto. Mas isso só vai funcionar se você tiver fiscalização dos contratos, senão você tira aquela coisa do cabide de emprego de uma repartição pública para jogar para um cabide de emprego ali na iniciativa privada também, contratos que são renovados, o famoso os amigos do rei, que ficam ali né, com contratos perpétuos com o poder público. Então, por isso que a gente tem 3 pilares no nosso plano de governo, que é a segurança, educação e transparência. E os 3, eles andam juntos, por isso que são pilares e não tem ordem de importância. Porque a segurança, ela acaba afetando todo o resto do plano. Uma outra área que, obviamente, a gente cobre no plano, mas não está aí nesse tripé, que é a saúde. Uma das propostas é aumentar os corujões de saúde, né? O horário de atendimento das clínicas da família. A realidade é que várias clínicas da família têm que fechar mais cedo porque tem tiroteio. Então, a segurança, ela passa por todas as áreas do nosso plano. Educação, tem a média aqui no município foi de 98 dias sem aula por causa de tiroteio. A gente fala de produtividade, de emprego, de facilitar a vida do empreendedor. As empresas estão indo embora da cidade por conta da violência, por conta do aumento do roubo de carga. O Rio de Janeiro é talvez a cidade mais bonita do mundo e a gente perde população. A gente está vivendo num mundo do nômade digital, daquelas pessoas que podem trabalhar de home office. Sim. E que adorariam vir morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem absolutamente tudo. Tem praia, tem montanha, tem infraestrutura. Por que a gente não está recebendo essas pessoas? Por medo de violência. Então, tudo que a gente falar aqui, todo o nosso plano, tem um pedacinho ali que só vai melhorar efetivamente se a gente trabalhar para melhorar a segurança da cidade. E essa é sim uma atribuição do prefeito, embora o prefeito fale que não, fale que é só do governador. É responsabilidade compartilhada, né, com o Estado e com a União. A gente pode e vai treinar um destacamento armado da Guarda Municipal e transformar em Polícia Municipal. Eu tenho conversado bastante com o famoso camelô, mas que nada mais são do que pequenos empreendedores que estão querendo vender os produtos deles legalmente, muito artesanato, enfim, comida. Por que a prefeitura não tem uma regulamentação para ter
uma feira e essas pessoas colocarem ali, né, expor os produtos deles e ter a renda deles garantidas. Hoje a Guarda Municipal só faz o quê? Fica perseguindo os camelôs. Então, quando a gente fala de armar a guarda, a reação dos camelôs é sempre a mesma. Você tá doida? Eles vão dar tiro na gente. Porque, assim, é um desvio de função. Então, a nossa proposta passa por ter um destacamento armado da Guarda Municipal, uma polícia municipal, para diminuir a violência e não para ser guarda de trânsito e ir atrás de camelô. Porque toda a prioridade da prefeitura está invertida. Sem dúvida. Quando a gente para pensar em segurança no âmbito da cidade, existem também dados que apontam que a população se sente mais segura próxima a um agente da Guarda Municipal do que próxima de um agente da Polícia Militar. Então, criar esse destacamento da Guarda Armada também pode favorecer a sensação mesmo de segurança, né, do cidadão que transita nas cidades e, para além disso, favorecer as rondas, né, que hoje essa polícia ostensiva ela é realizada exclusivamente quase pela Polícia Militar, mas poderia ter esse apoio da Guarda Municipal, que é, sim, considerada como referência da população, quando ela vai procurar ali um ponto de apoio, um ponto de segurança, para mexer na bolsa, para usar o celular, ela não vai para o lado de... Se ela tiver a opção de ir para um policial militar ou para um guarda municipal, normalmente os dados apontam que essa pessoa se aproxima mais do carro da guarda. Então, isso é fundamental, né? Pensar em segurança para a cidade em todos os âmbitos, né? E fazer parcerias também, né, Carol? Acho que isso é parte de uma mudança cultural que a gente tem. Porque a gente vê a polícia como o vilão e o bandido como o bonzinho. Acho que a mídia vem fazendo esse trabalho de lavagem cerebral na cabeça das pessoas há muito tempo. Mas a verdade é que as forças de segurança, sejam elas estaduais ou municipais ou federais, elas vêm com um orçamento limitado já há muitos anos. E a população tem uma percepção muito ruim. Assim. Isso é muito triste, porque são heróis. São servidores que muitas vezes você tem que ter uma vocação para estar ali, que estão dando o seu melhor, e a população vê como uma coisa, não vai dar tiro, vai aumentar a violência porque estão armados e vai ter bala perdida. Enquanto que, na verdade, você tem bala perdida de tiro de fuzil, muitas vezes no Rio de Janeiro, e a polícia é de 38, assim, então é uma guerra injusta. Eu entendo muito essa preocupação da população e ter esse conforto na Guarda Municipal, mas a Guarda também precisa ser treinada e preparada para ter outras funções. A Guarda pode atuar, por exemplo, em casos de Lei Maria da Penha, de violência doméstica. Só que, na maioria das vezes, o homem está armado, ou faca, ou arma de fogo mesmo, e a Guarda Municipal chega de cacetete. Então, é uma briga, uma disputa injusta. Então, a gente tem que treinar, a gente tem que ter uma força municipal que seja capaz de atuar nessas situações. Pensando nesse link da tua fala final, né, de que a população tem essa percepção de que a polícia não está a serviço, né, da população, e uma sensação de que eles, na verdade, são os bandidos e não os heróis, eu observo também nas conversas que isso passa muito por uma questão de corrupção, e aí a gente volta para a transparência mais uma vez, né? Para a sensação de que você vai ter que parar ali naquele agente de polícia e vai ter que colaborar com um café ou com qualquer outro elemento, né, que possa ser usado, né, no dia a dia, qualquer outro termo usado no dia a dia, como café, um galo, né? Normalmente as pessoas falam assim, para que se consiga um apoio efetivo daquele agente. E pensando na corrupção, a gente precisa voltar de novo para a transparência, né? E pensar na fiscalização desses contratos, na fiscalização dos agentes públicos e na independência de atuação dos agentes públicos para poderem fiscalizar, porque senão vira um grande conglomerado, que é o que a gente tem observado, em que as pessoas tomam decisões para se autoproteger. Então, pensando nesse cenário dos contratos da prefeitura, pensando no cenário do investimento do dinheiro do pagador de impostos, quais são as propostas para fiscalizar mais de perto esses contratos? Pois é,
Hoje, a prefeitura se diz super transparente, ganha prêmios de transparência, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Eu sempre cito o site do vereador Pedro Duarte, que ele pegou dados brutos da prefeitura e jogou numa planilha ali, num Power BI, e hoje é mais fácil você achar aditivos de contratos da prefeitura no site de um vereador do que no portal da transparência da prefeitura. Então, eu sempre faço essa pergunta. Se um único vereador conseguiu dar essa maior visibilidade, essa transparência para dados públicos, por que a prefeitura não tem interesse em fazer isso? Outro assunto é as metas das próprias secretarias. Elas mesmas decidem quais as metas, né, que elas têm que seguir, e no final do ano, se você cumprir aquelas metas, ganham um 14º salário. O que a gente vê são os secretários com plaquinha falando que cumpriram as metas. Mas, por exemplo, se a meta for fazer um contrato de licitação e o contrato ficou parado no TCM, eles decidem que a meta foi batida porque o contrato saiu. Não importa que não teve a licitação porque o TCM barrou. Então, assim, toda essa transparência, a gente só consegue ter fiscalização se os dados estiverem abertos, né? Então, começa por aí. Tudo que está sendo feito pelo poder público, pelo servidor, pelo funcionário público, porque o prefeito é um funcionário público, o secretário é um funcionário público, tem que estar disponível para a população integralmente nos sites, e seja da secretaria, seja da prefeitura, para que a população consiga acompanhar. Execução dos contratos, se vai ter aditivo, se não vai ter aditivo, de quanto é, por que precisou. Nada disso é claro. Hoje, na Prefeitura do Rio, achar ali uma informação é muito difícil. Então, a gente precisa, primeiro, de órgãos, primeiro que as próprias instituições públicas estejam botando os dados, né, para a população poder acessar, e depois de órgãos de controle e de fiscalização externos, né? Não pode ser a mesma secretaria que vai decidir se ela mesma bateu a própria meta, precisa ser um órgão externo. Exato. Para além da transparência, a gente tem um outro ponto que é muito caro, né? E que faz parte do seu tripé, né? Quando a gente fala de integridade, elas andam juntas, né? Transparência e integridade andam juntas. E você começou a sua fala falando sobre a questão do cabide de empregos, falando que as secretarias são fatiadas entre pessoas que são apoiadores no momento ali político de campanha, e depois as secretarias são fatiadas e divididas de acordo com o apoio que cada um deu. E aí a gente entra numa outra seara, que é a seara de integridade, né? De como entender se a gente está diante de um problema de integridade ou não na contratação de um determinado agente, e distribuição e a aplicação do dinheiro do pagador de impostos de acordo com as prioridades públicas. Então, por exemplo, os patrocínios, sim, que é um grande buraco sem fundo, né? Porque que é uma verba discricionária, que é aquela verba que o prefeito pode decidir para onde vai sem passar por licitação. Exatamente. E que é um grande buraco sem fundo, né? Em ano de eleição, agora em 2024, o número, enquanto as pessoas estavam preocupadas com o show da Madonna de 100 milhões de reais, até junho, que foi o meio do ano eleitoral, foram mais de 100 milhões investidos em patrocínio, nessa verba 100% discricionária. Então, a gente fala muito do show da Madonna, mas não foi só o show da Madonna, né? E aí fica essa pergunta, se você prefere gastar em educação, em saúde ou em show. Teve um museu olímpico que estava orçado inicialmente em 60 milhões e já está em 120 milhões. Acho que antes da gente discutir se teve ou não teve superfaturamento, é discutir se 120 milhões no museu é prioridade, ou zerar a fila de creche, ou aumentar 100% de cobertura da clínica da família. Então, assim, eu tenho certeza que a mãe que está em casa, sem poder trabalhar porque a filha não tem vaga na escola ou na creche, e a pessoa que está em casa sem atendimento hospitalar, porque está na fila do CISREG, prefere muito mais que o dinheiro vá para a ponta do que para cotas de patrocínios e de show e de museu. O Partido Novo é o único que faz processo seletivo, está no nosso plano de governo. Em Joinville, o Adriano conta muito essa história, nosso prefeito, que tem 93% de aprovação, que ele abriu o processo seletivo para todas as secretarias. No primeiro dia de governo, ele não conhecia os secretários dele, e que muita gente que passou no processo seletivo eram os próprios servidores da prefeitura. Por quê? Porque quem melhor que o servidor da pasta para conhecer a pasta? E que isso teve um duplo efeito. Não só aquele servidor viu uma possibilidade dele chegar ao cargo de secretário, como o servidor
servidor que estava abaixo dele se viu motivado de trabalhar com uma pessoa que ele admira e não com um político que estava ali muitas vezes só para cumprir um papel e que não tinha a menor ideia do assunto da pasta. Então é isso que a gente espera, é isso que a gente vai fazer aqui no Rio. É possível. Isso é feito em todas as prefeituras que o Partido Novo tem. Foi feito pelo governador Romeu Zema, em Minas, e já entregou resultados. Zema está aí reeleito no primeiro turno, entregando índices de aprovação grandes também. Agora você tocou num ponto sensível, né, que é o servidor. E é muito comum ouvir que o partido, né, ou que a Carol e as propostas da Carol não contemplam o servidor público. E você já trouxe agora uma visão oposta a isso, que é justamente pensar em processos seletivos para valorizar o servidor da casa. E aí eu quero atrelar esse momento da nossa conversa a um outro ponto do seu plano de governo, que é a redução das secretarias. Então, no plano de governo existe uma proposta de redução de quase 50% das secretarias, e, em paralelo, uma valorização do servidor público. Então, como acomodar o bom esses servidor, interesses? Quem quer trabalhar no nosso governo vai ter vez. Quem não quer, não vai ter vez. É simples assim. O bom servidor tem que ser valorizado, aquele cara que leva o piano nas costas, né? Que leva ali a secretaria, que trabalha, que é o primeiro a chegar e que entende de política pública e que quer ver a melhora da população, ele vai ser valorizado. O que não vai ter no nosso governo é cabide de emprego. A gente sabe que não é só o secretário. O secretário traz um monte de gente. A gente sabe como é que funciona campanha eleitoral. A gente tem ali os candidatos do partido, muitos deles, eles sabem que eles vão ter bastante voto, mas que eles não vão ser eleitos, mas eles vão garantir um cargo público depois durante 4 anos, ou vão garantir indicações ali, cabos eleitorais, às vezes não só o candidato, mas os cabos eleitorais. A gente é o único partido que não fez coligação. Meu vice é um vice do Partido Novo, Alexandre Popó, um filiado, um grande apoiador do partido há tanto tempo, já foi candidato a vereador em outra eleição. Então, assim, a gente não deve favor a ninguém. Eu não precisei, eu fiquei sem tempo de TV, porque eu não quis, a gente não quis fazer. A gente não quis fazer coligação, a gente não fez esse cálculo eleitoral, a gente sabia que a gente ia sair prejudicado, já falei aqui do quanto a mídia engoliu a gente, mas a gente preferiu manter ali os nossos valores e esse valor que é tão caro para o Partido Novo, que é poder fazer processo seletivo ou indicações técnicas de secretários e não precisar lotear a secretaria só porque aquele partido apoiou na eleição. Não, isso é fundamental. E eu dei, né, fiz uma leitura do teu plano de governo, por óbvio, né, te ajudei, inclusive, no plano, foi uma né? super coordenadora dessa parte de ética, de integridade, de transparência. E com isso, o objetivo de manter a secretaria, né, de transparência e integridade, mas com uma roupagem nova. Mas então eu vou te devolver a pergunta, porque essa história eu adoro quando você conta. A secretaria, ela ia ser extinta pelo Eduardo Paes. Exato. Conte você. Pois é, essa secretaria, ela ia ser extinta, existia um objetivo de acabar com a pasta, por uma denúncia que aconteceu, né, que muito da página do Pedro Duarte, denunciando os mandos e desmandos relacionados a essa secretaria, e muito dos códigos, né, de cargos que eram relacionados a essa secretaria sendo direcionados para outras secretarias, para ocupação por outras pessoas no ano eleitoral. Então, já no finalzinho do ano passado, início desse ano, já preparando a máquina para um período eleitoral, a secretaria continuou funcionando, porém sem braços de atuação. Então, a secretaria hoje funciona sem servidores operacionais, mas com uma série de gerentes que sozinhos não conseguem fazer o trabalho. Então, você já me ouviu contar essa história mais de uma vez. Eu pedi a exoneração da secretaria por esse e por outros motivos. Eu costumo dizer que eu vi o que eu não queria ver e que eu ouvi o que eu não queria ouvir, e que a partir daquele momento eu tinha 3 possibilidades: continuar lá e aceitar que a realidade é essa e que, se não for assim, a coisa não acontece. Exato. Uma segunda possibilidade era sair de lá
e fingir que eu não tinha visto aquilo e tocar a minha vida, que já é uma carreira de mais de década consolidada na área como advogada de contratos e transparência, e eu poderia ter feito isso. Ou vir para a arena e transformar essa realidade, né? Trabalhar e lutar pela transformação dessa realidade, para construir um Rio transparente de verdade. Então, eu realmente fiquei muito feliz com o convite para participar do plano de governo no eixo de transparência e integridade e poder mostrar e conversar sobre a importância e a relevância dessa secretaria. Sim. Desde que desenvolva um trabalho sério e com pessoas técnicas. O corpo técnico até foi convocado. Pena que ele não foi mantido. Não, isso foi muito importante para mim. A minha tese de mestrado foi sobre práticas anticorrupção. Eu fiz um mestrado em políticas públicas na Alemanha. Minha orientadora é uma referência no mundo sobre isso. Então, isso sempre foi uma das minhas pautas, desde a minha primeira campanha em 18, em 22. E quando eu comecei a montar o plano, eu entrei na disputa já na reta final, ali já maio, já com todos os candidatos com planos de governo minimamente organizados, já sabendo, já tendo se preparado para a campanha. E essa, obviamente, isso sempre foi um pilar para mim. Eu tinha claro que esse seria um pilar do meu plano. E, enfim, contar com você para isso foi fundamental, porque é difícil a gente botar um plano de governo em pé em tão pouco tempo. E eu queria uma pessoa que tivesse os mesmos valores e princípios que eu e que tivesse ali dentro para entender o que está errado. Porque, enfim, corrupção e falta de transparência a gente sabe que tem em todas as instituições públicas, mas cada órgão tem a sua particularidade para fazer com que aquilo não funcione, né? Porque hoje a verdade é que a política é feita para não funcionar. Exatamente. E a Débora me trouxe, então, vários insights assim, importantes de como a gente muda essa parte de transparência e de ética na Prefeitura do Rio de Janeiro. Assim, icônico que quem fez essas denúncias todas foi o Pedro Duarte, que é do meu partido. O Novo também é uma história que eu sempre repito. A gente de 22 para cá, né, a gente tinha 8 deputados federais, em 2022 a gente diminuiu, e de 22 para cá a gente está com uma nova gestão no partido, no novo Diretório Nacional, do qual eu fazia parte. Saí agora por uma política de integridade. De novo, você não pode ser candidata e dirigente ao mesmo tempo, mas acompanhei bastante esse trabalho que a gente fez de reposicionar a marca, de ter os mesmos valores, os mesmos princípios, mas comunicados de uma forma diferente. A gente fez uma pesquisa Qualiquant que demorou 6 meses, foi muito bem embasada, feita com muito cuidado, e a gente perguntou, né, para a percepção da população, não só nossos eleitores, o que te vinha à mente quando via ali Partido Novo. E saiu ética e combate à corrupção associado ao valor da marca. Que outro partido político tem como valor de marca essa questão de ética? Nenhum, isso eu tenho certeza. A gente até tem algumas questões éticas que a gente concorda com o PSOL, né? O outro partido no extremo oposto da ideologia do que a gente pensa, mas essa defesa incondicional da ética e do combate à corrupção é associado hoje quase que integralmente ao Partido Novo. Então, assim, eu tô no Novo por isso. Quando eu me filiei foi exatamente porque era a minha essência e eu vi essa pauta ali muito ativa, e eu me filiei em 2000, final de 2017, e de lá para cá a gente vem se consolidando cada vez mais como esse partido. Eu fui diretora jurídica do Novo, ainda toco algumas ações do jurídico, mas eu acompanho, trabalho diretamente com a bancada federal em todas essas pautas, e eu acompanho, então, de perto o trabalho que eles fazem. E é muito ativa, a Adriana Ventura é muito ativa nessa pauta, o próprio Marcel, Gilson, assim, é um trabalho impecável que a nossa bancada faz. Então, que bom, Débora, que a gente vai poder contar com você a partir do dia 6 de outubro para continuar esse trabalho na Câmara dos Vereadores. Eu espero. Eu realmente espero que a gente faça uma boa dobradinha, mas trabalhar por um Rio transparente de oportunidade para todas as pessoas é algo que a gente não pode desistir. Com toda a desesperança, com toda a sensação de que a política não muda, com toda a sensação que às vezes as pessoas mostram, né, e externam aí nesse período de campanha. A gente viu muito isso, a cidade inteira, em vários
lugares da cidade diferentes, pessoas falando, o meu voto não vai mudar a realidade, eu não posso fazer nada, e não é assim, né? Muito do objetivo do Quintas Intenções, muito do objetivo de estar aqui é provar que o conhecimento liberta. Então, as pessoas tendo conhecimento, elas podem fazer escolhas melhores, podem tomar decisões melhores, e sim, o voto é uma arma. E o cuidado é só para a arma não estar voltada para você mesmo, né? Eu também conto a minha história. Em 2018, eu me filiei ao Novo e eu fui candidata a deputada estadual muito mais para ajudar a nominata do que um projeto pessoal meu. Também entrei no último dia do processo seletivo, em 22 também entrei no último dia do processo seletivo, muito nesse espírito de estar de time, de estar ajudando a marca. Entrei para prefeita também, né, Ouro Pedro, entrei também já na reta final. Eu sou muito soldado do partido, eu acredito muito nas ideias do partido. E era aquela posição que estava precisando de um soldado, fui eu. E eu não fui eleita por 800 votos, é muito pouco. 800 votos é muito pouco. E eu não tinha recurso nenhum em 2018. Então, por que isso aconteceu? Muita gente, até de outros partidos, vieram me perguntar que fórmula mágica era aquela. Bom, primeiro assim, minha formação, 2018 era o momento da renovação, então realmente o Partido Novo surfou muito bem essa onda. Hoje em dia a gente não tem mais esse apelo pela renovação, mas por outro lado a gente tem entrega de ética, de combate à corrupção, então isso também é um valor muito grande da nossa marca agora para o eleitor que procura, né, um partido político sério, mas a gente não tem cacique partidário. Então, a gente consegue eleger bons quadros com menos votos do que os outros partidos políticos. Então, é muito real. As pessoas perguntam isso para mim. Quero apoiar fulano do Partido Novo, mas ele não tem chance. Isso não existe dentro do nosso partido. Os nossos candidatos, eles estão todos disputando de igual para igual, porque como a gente não tem esse cacique partidário, como a gente não tem um partido político empurrando ali os favoritos e deixando o resto, né, que a gente chama no linguajar de política da barriga do peixe ali, que são essas pessoas que depois vão trabalhar de cabo eleitoral vão ter cargos públicos, a gente não faz isso. Então, todos os nossos candidatos, eles disputam de igual para igual. Então, é muito possível, assim, é real a chance de você ser eleita. Eu fico muito feliz com isso e eu convido quem está assistindo para engajar, não só para, eu já vou votar na Débora, porque isso aconteceu muito comigo. Eu me lembro que em 2018... faltando 3 dias para a eleição, uma coisa assim, uma semana, eu fui no aniversário do filho de uma das minhas melhores amigas e subi no elevador com a mãe dela. Eu falei, eu sou candidata. Aí a mãe dela falou, ela não tinha me falado nada. Aí eu cheguei na festinha e falei isso com a minha amiga, né? Eu falei, sua mãe não sabia que eu sou candidata? Aí ela falou, cara, óbvio que ela vai votar em você. No dia eu aviso. Eu falei, mas durante um mês, uma semana... Ela poderia ter falado com as amigas, com as vizinhas, com as colegas da hidroginástica, enfim. E foram os 800 votos que me faltaram. Então, é muito importante que as pessoas falem, né, nessa reta final que a gente está aqui, falem dos candidatos e expliquem que é real a possibilidade da gente ter uma bancada como a Débora competente para a gente mudar a realidade do Rio. É verdade, Carol. Então, estamos a 3 dias das eleições. A gente tem um tempo limitado no nosso podcast, então eu poderia ficar aqui o dia conversando com você sobre propostas, sobre política, sobre Rio de Janeiro, mas infelizmente a gente não pode. Então eu quero te convidar a deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo nessa reta finalíssima, só 3 dias para as eleições. Qual é a sua mensagem final? Curtam, compartilhem, ajude a gente a rodar o algoritmo até o último dia, principalmente aqueles vídeos que a gente expõe a realidade da cidade, que esses a gente não pode impulsionar. E rua, gente, ajudem a gente a panfletar, a falar com o máximo de pessoas possível, porque a gente vai mudar o Rio, a gente vai fazer um Rio novo. Débora 30031 e eu, Carol Esponza 30. É isso, Carol. Pessoal, vocês já sabem, o lema é compartilhar. Custa R$0 e com 2 minutos do seu dia, você compartilha o conteúdo, você salva o conteúdo, você curte o conteúdo. Com 2 minutos do seu dia, você ajuda a compartilhar, salvar, comentar, espalhar
essa mensagem por toda a cidade. Todo voto conta. O seu voto é muito importante. E o voto das pessoas que você conhece também. Então fale para todas as pessoas sobre as propostas, sobre a Carol Esponza, sobre Débora Pontes. Pesquise no site, que eu vou deixar aqui embaixo, o site do partido. Escolha o candidato que tem mais a ver com você. Mas vote, faça a sua parte. Dia 6 de outubro, nós contamos com vocês na urna. Meu nome é Débora Pontes e eu conto com o seu voto. 30031, dia 6 de outubro. Obrigada, gente. Obrigada.